Olá, amigos e irmãos, estou indo para um evento, então enquanto eu chego lá, vamos conversando um pouco. Lembra que eu gravei um vídeo de shorts há dias atrás falando sobre, com o título "Este homem é você, Davi", está registrado no capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Eu coloquei o título do short: "Este homem é você, Davi". Você observou como que Davi se comportou ao ouvir o relato? Se bem que o profeta Natan, ele foi muito sábio, ele não chegou confrontando o rei, não. Ele se posicionou muito bem. Primeiro ele contou uma história, né? Ele contou uma história de um homem que tinha 1000 ovelhas e de um homem que tinha apenas uma ovelhinha. O homem que tinha 1000 ovelhas era Davi, dentro da história de Natan. Só que ele não disse que era Davi. E o homem que tinha uma ovelha, e diz a Bíblia, o profeta Natan falando que esse que tinha ovelha, ele cuidava dela, ele cuidava, tinha todo um cuidado com essa ovelha, que era a sua única ovelha, que era a esposa do Urias. Você entendeu? Ou seja, Davi, um homem que ele era rei, e naquele tempo, na cultura antiga, ele dava tantas oportunidades de ter outras mulheres, na cultura antiga, tá? Essa esperteza que tem aí hoje, não, que alguns estão sustentando um comportamento. A Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Eu estou falando numa cultura antiga. Então Davi, sendo rei, ele tinha a oportunidade de ter várias mulheres. Mas Davi não estava percebendo o mal que ele estava causando. Ou seja, ele causou o mal na vida de uma pessoa. Preste muito bem atenção. Isso aqui é só um bate-papo aqui enquanto eu chego no meu trajeto. Davi, ele causou mal a uma pessoa, ele mudou a história de uma pessoa, ele provocou um homicídio, tá? Porque ele havia pecado. Olha só. Davi, ele cometeu um pecado que era um pecado que ele era punido até com morte, o pecado de adultério. Para ele se livrar do adultério dele, apagar o pecado do adultério dele, ele tentou fazer com que o próprio soldado Urias fosse deitar com a sua esposa, porque Davi já tinha recebido a notícia de que a Betseba estava grávida. A Betseba mandou recado para ele que estava grávida. Só que Davi tentou emplacar a gravidez de Betseba na conta do seu marido, Urias. Ele fez o mal. Isso acontece em muitos, na história dos seres humanos acontece isso aí. E tentou fazer com que Urias chegasse em casa, mas Urias estava tão focado na missão que ele falou: não, eu não vou em casa, senão eu vou perder o foco, né? Meus colegas, meus irmãos estão lá na batalha e eu não vou parar para descansar. Eu só vim atender o pedido do Senhor, mas eu não vou parar para descansar. Um carro de som aí. Não vou parar para descansar, porque senão eu vou perder o foco da missão. Urias não foi em casa. Por mais de uma vez Davi fez isso, tentando levar Urias para casa. Não deu certo. Como não deu certo, Davi agora ele escreve uma carta ao general, ao capitão do exército lá na batalha, porque o Israel estava em batalha, em guerra, para colocar Urias na linha de frente, e Urias é assassinado. Sabe que todos os soldados que estão na linha de frente, eles são sujeitos a morrer, né, em combate facilmente. Urias morre. Após a morte de Urias, Natan vem falar com Davi. Preste muito bem atenção. Só que Davi, ele se enfurece ao ouvir a história de Natan. É aqui que mora a questão. O que passa na cabeça de uma pessoa, né? Isso não é só Davi que comete esse erro, né? O ser humano, o mundo, tem muitos seres humanos, a qual nós somos também, né? O que leva uma pessoa a entender que o mal que ele fez não é grave quanto o mal que o outro faz. Natan conta uma história parecida com a de Davi, porém ele usa personagens diferentes.
uma alegoria diferente. E Davi, na primeira fala de Natan, Davi se enfurece e diz: esse homem é réu de morte, é digno de morte. Só que Natan agora fala: Davi, estou passando num terreno que vibra muito. Esse homem é você, Davi. Só que agora, quando Davi escuta da boca do profeta que o homem que tinha causado aquele mal era ele mesmo, era próprio Davi, Davi pede misericórdia. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que pessoas se comportam assim? Não são todas as pessoas que se comportam assim. Você sabia que a maior parte dos males existentes no mundo são relacionados a comportamentos assim? Esse tipo de comportamento são de pessoas que não conseguem enxergar o seu erro, e outras pessoas que cometem o mesmo erro que elas cometem, elas condenam. Alguns, eu lembro uma vez que eu estava num estudo bíblico, uma pessoa tentou justificar Davi. Não, Davi fez aquelas coisas porque ele era rei. Eu falei, não. Aí eu e mais o outro professor que estávamos na sala de aula, nós fomos obrigados a discordar daquele professor. Falei, não. Davi não, ele como rei, ele tinha que dar o exemplo maior. Ele não podia fazer o que ele fez. Só porque ele era rei, ele tinha direito. Que exemplo ele estava passando para aquelas pessoas? Que exemplo ele estava passando para aquelas pessoas se comportando dessa forma? Só porque ele era rei, ele tinha o direito de tomar a mulher do outro, deitar-se com ela. A mulher estava meses sem a presença do marido. Ele pegou a mulher num ponto de fragilidade, né? O marido estava ausente, estava no combate. E a mulher não foi atrás de Davi, ele mandou atrás dela. Quem deu esse direito de Davi? Quem deu esse direito de Davi achar que ele tinha direito? Nem o próprio Davi achou, ele não questionou isso. Só que o professor que ensinou na escola dominical aquele dia, ele estava dizendo que Davi pôde fazer cometer aquele ato porque ele era rei. Não. Ele como rei, ele tinha que dar o exemplo maior, porque a nação vai se inclinar às boas maneiras dele. Só que nós fomos contra, falando, não pode. Deus não dá o direito, Deus não dá esse privilégio a ninguém de fazer o que quer, porque ele está num cargo superior, porque ele se acha iluminado. Não. Davi, naquele momento, ele esqueceu do seu pecado e condenou aquela pessoa da história que Natan estava contando. Mas Natan esclarece, não, Davi, esse homem é você. Então, esse comportamento tem trago muitos males à sociedade, de pessoas acharem que podem fazer o que quiser, tá? E outros que cometem o mesmo pecado dele, ele condena. Não. É condenável tanto para um quanto para outro. Que Deus nos livre desses maus comportamentos. Se nós temos cargo, ou estamos a cargo acima, ou condições acima, nós não temos o direito de fazer com as pessoas, más ações, de cometermos más ações, condenarmos as outras pessoas e nos absolvermos a nós mesmos. Não. Nós estamos debaixo do mesmo jugo de Deus. Eu tenho certeza que se o ser humano prestasse um pouco mais de atenção e evitasse esse tipo de males, nós teríamos menos problemas na sociedade. Teríamos menos problemas, teríamos uma sociedade muito mais justa. O problema da sociedade hoje está nas más ações das pessoas de acharem que tem mais direito do que as outras. Esta é apenas um bate-papo. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê a vitória que você precise e que nós possamos buscar boas maneiras para se viver. Assim nós vamos criar um ambiente de paz na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade e no nosso país. Que Deus te abençoe e te dê a graça que você precisa. No nome de Jesus.